Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável. Hoje estou aqui com a doutora Maria Rita Sancho, que eu até pensei que fosse espanhol, mas ela me falou que não é, é italiano. Ela é especialista em ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, mestre em morfologia e DTM pela Unifesp e é professora da ABO. Seja bem-vinda, doutora Maria Rita, ao nosso programa. Bom dia, obrigado a vocês pelo convite. E é um prazer enorme estar aqui nesse Papo Saudável. Ah, que bacana. Vamos falar hoje sobre DTM. Primeiro, o que é DTM, essa sigla? Bom, essa sigla significa disfunção da articulação temporomandibular. Então, antes da gente falar sobre DTM, é importante a gente falar sobre a ATM. ATM, que é a articulação temporomandibular. Nós temos duas, né? Essa articulaçãozinha aqui, quando a gente abre a boca, que é uma articulação entre a mandíbula, que é o nosso osso da face que se move, com o crânio, né? Com a base do crânio. Então, nós temos duas ATMs, uma direita e uma esquerda. É importante a gente esclarecer, porque os pacientes, quando chegam, tanto ao consultório quanto no ambulatório, chegam um pouco desesperados. Doutora, por favor, eu vim aqui porque eu tenho ATM. E a gente gosta de falar, que bom que você tem, não só uma, como duas. Né? E a DTM é a disfunção, é a patologia, uma das patologias, né? A disfunção da articulação temporomandibular. Quando ela deixa de funcionar, normalmente o paciente então desenvolve uma disfunção. E essa disfunção, quais são os sintomas principais? O que é que a pessoa sente que ela pode pensar, poxa, eu acho que eu estou com algum problema nessa área? Então, quando essa articulação deixa de trabalhar da forma correta, o paciente pode sentir dor, desconforto ao mastigar e limitação ou alteração dos movimentos mandibulares. Então, quando ele abre a boca entorta. Quando ele vai comer, ele sente dor. Quando ele engole, ele também tem dificuldades. Podem aparecer também alguns sintomas otológicos, em casos raros, zumbidos e às vezes até tonturas. Mas no normal, quando o paciente começa a disfuncionar, é dor, limitação de movimento e ruídos na articulação. Ruídos, né? Ruídos. Então ele sente que quando ele abre a boca, ele sente um creque, como se fosse uma bicicleta uma catraca de bicicleta sem óleo. Né? É um dos tipos de ruído. Dor de cabeça é frequente também nesses pacientes, não? A dor de cabeça aí seria uma dor de cabeça secundária a uma disfunção. Sim. Então ela não faz parte, a dor de cabeça ela não faz parte da tríade de sintomas. Mas ela aparece como uma dor de cabeça secundária, sim, por causa da tensão que envolve a musculatura da face e da cabeça. Tá. Em relação assim, o que é que pode provocar a DTM, essa disfunção? Quais são as principais causas? Então, assim, nós não temos um fator causal. Não é, por exemplo, eu tenho uma infecção por bactéria X, desenvolvo a doença Y. A disfunção de ATM é uma doença multifatorial. Então, eu tenho fatores anatômicos, tenho fatores ambientais. Então, nos fatores anatômicos, os fatores nós classificamos como fatores de risco. Isso já é um consenso mundial. Então, houve uma época, na década de 80, 90, que se achava que a pessoa que tinha os dentes tortos tinha um problema na oclusão, na mordida, ela fatalmente desenvolveria uma DTM. Hoje sabe-se que não. Não tem relação, então, à questão da malformação? Não. É um fator de risco. É um fator de risco. Mas você tem os traumas, né, que podem levar a um desenvolvimento, pancadas, desenvolvimento de disfunção. Você tem o mau uso da boca, né? Hábitos parafuncionais, como apertamento dental, o bruxismo e hábitos de morder objetos. Quando você usa a boca de forma inadequada, esses sintomas podem aparecer. Como é que seria o apertamento bucal? O apertamento dental seria o seguinte: os dentes, quando o ser humano une os lábios, os dentes têm que estar afastados, devem estar afastados. Do lábio. Os dentes devem estar afastados um do outro. Os dentes, eles só devem se tocar quando a gente mastiga. Certo. Quando a gente come. Então, quando você une os lábios, a gente tem o que chama-se de espaço livre funcional. Os dentes não devem se tocar. Quando eles se tocam, seu sistema nervoso central recebe um comando. Sim. Aperte, porque ele pensa que você vai comer. Sim, entendi. Então, você aperta e vira um círculo em grama que vira um círculo vicioso. Você aperta e porque você está apertando, o seu cérebro entende que você vai comer mais, que você vai mastigar mais e você aperta e aperta. O que leva isso vamos dizer assim, a nossa vida atual. Então você está no computador, você não consegue ficar no computador relaxado. Você está digitando, você está assim. Você está dirigindo, você está assim. Uma série de hábitos que a gente vai
desenvolvendo ao longo da vida civilizada atual. Então não precisa ter um distúrbio neurológico para ter esse tipo de sintoma, não? De jeito nenhum. Até a nossa vida jeito mesmo. Nenhum. A nossa própria vida leva, vamos dizer assim, uma prevalência, né? Está aumentando muito, a incidência, desculpa, está aumentando muito. Porque a cada dia mais a gente encontra pessoas mais tensas, mais ocupadas e corridas, e o que é muito preocupante, as crianças e os adolescentes que estavam fora da faixa grande de risco estão começando a entrar. Porque você hoje vê crianças e adolescentes com uma agenda pior que a nossa. Pois é. Só vê que aqui é papo saudável, né? Que até a abelha tá aqui. Tá chegando. Então, papo saudável. A pessoa até doce. A abelha, o papo tá bem doce. Diga-se, ainda bem que tem médico aqui. Porque é isso. Porque se a abelha me morder, me socorra. A ideia é exatamente isso. É um papo mesmo, né? Uma conversa sem formalidade nenhuma. O bruxismo, algumas pessoas não sabem o que é. O que seria o bruxismo? Então, o bruxismo, na verdade, é hoje classificado como distúrbio do sono, cuja consequência é na boca, né? É o ranger dos dentes. E tem uma classificação também que coloca o bruxismo cêntrico, que seria o apertamento dental, e o excêntrico, quando há o movimento, né? O ranger dos dentes. Que também ele pode ser causa ou consequência de uma disfunção. Então, dizer assim, os sintomas de DTM é fácil a gente dizer, mas a causa da DTM ela é um leque de situações. Então, os fatores de risco mais importantes atualmente são o apertamento dental, segundo a classificação da Academia Americana de Odontopediatria, as mordidas abertas, ou seja, as crianças quando os dentes não se tocam, elas podem vir a ter fator de risco. A mesioclusão, quando o queixo é bem para frente, é um fator de risco também. E as mordidas cruzadas. Eu tenho uma filha, né, que tem uma síndrome, né? E à noite ela arranja o dente. Tem um bruxismo bem forte. Acentuado. Ela tem 10 anos. Né? E é difícil porque tem uma alteração neurológica nesse caso. Né? Então minha filha tem uma alteração neurológica que leva a esse comportamento. E é bem difícil, eu acho que... E algumas medicações também induzem ao bruxismo, em algumas síndromes. E em relação ao tratamento, né? Qual o tratamento? Bom, o tratamento, essa é a parte mais controversa no estudo das disfunções. O que hoje é consenso, inclusive nós temos várias sociedades, tem a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor e da Disfunção, em São Paulo, mas que abrange, é uma sociedade nacional, né? A sede foi criada lá pelo professor Paulo Conte, em Bauru, mas tem membros de todo o país. Então, o que se preconiza hoje no mundo é que o tratamento vá do menos invasivo para o mais invasivo, até porque ela é multifatorial. Sim. Então, eu não tenho assim uma medicação, um aparelho, eu tenho que analisar cada indivíduo, fazer um bom diagnóstico com os recursos de imagem, ressonância, tomografia, quando necessário, e estabelecer para aquele indivíduo o que eu posso fazer. Então, eu posso ir de uma simples placa de relaxamento a um tratamento mais complexo, com fisioterapia, com agulhamento, com medicação e aparelhos mais complexos intraorais, desde que não mudem o posicionamento dos dentes de forma definitiva. Então, a gente não pode confundir o tratamento da DTM com o tratamento ortodôntico. Sim. São coisas que são diferentes, mas eles não são excludentes. A pessoa pode usar o tratamento, precisar de um tratamento ortodôntico e precisar de um tratamento da disfunção. Então, o ideal é que primeiro trate-se a disfunção, o paciente fica livre da dor e do desconforto. Clinicamente, né? O tratamento clínico. Sim, tratamento clínico. E o último degrau, né, como aquele degrau que a gente tem da Organização Mundial de Saúde para a dor, o último tratamento seria o cirúrgico. Que seriam as placas liberadoras. Existem indicações precisas para tratamentos de disfunção de ATM via cirurgia. Então, é cada caso uma solução. Precisa que o especialista avalie, acompanhe durante um tempo para saber qual é o melhor conduto. É preciso que a gente fale também que em saúde pública nós temos o quê? Uma população altamente carente. É um tratamento caro em consultório e a gente precisa difundir e tentar de alguma forma garantir que nesse primeiro atendimento o próprio cirurgião dentista, que não é especialista,
consiga dar conta de uma série de indivíduos, de tratamentos, sem que precisar referir para o especialista. Isso não é complicado. E hoje na rede pública, a senhora tocou nesse assunto, quem é que acompanha, como é que é feito isso? Hoje, na BO, nós temos um ambulatório de deformações de face e disfunção de ATM. Esse ambulatório, a gente atende os pacientes que chegam por demanda espontânea e alguns pacientes são referidos pela prefeitura. Através de Ticiane, né, Andréa? Ticiane é a coordenadora de saúde bucal, ela sempre refere quando ela não consegue, porque não existe na rede pública, eu não conheço o serviço. A gente tem um na UFBA, Sim. o Centro de Oclusão, que é o COAT, que atende essa demanda também, que vem dos pacientes carentes, né, que não tem rede pública, eu não conheço. É difícil, né? Doutora Maria Rita, gostaria de agradecer, tá? Ter vindo aqui, aqui é VaptVupt, é rápido. Que bom. Né? Vamos dar continuidade, né, como o grande portal do Papo Saudável, na rádio também, é só estar convidado já a participar do nosso programa lá na rádio. E mais, agradecer mais uma vez sua presença aqui. Não, eu é que agradeço essa oportunidade de falar de um assunto tão controverso e que a população precisa mesmo de esclarecimentos. Tá bom. Muito obrigada. Um abraço a todos e até o próximo programa.